Bem-vindos ao Férias com Daclob 2024, edição Carreiras Policiais. Eu sou o Nathan Lopes, monitor de Direito Civil e membro do Daclob, a entidade de representatividade de direito dos acadêmicos da UCDB, e hoje eu serei host desse podcast, junto com a minha parceira Camille Cadidé, que será co-host. Bom dia, eu sou acadêmica do 7º semestre, estou aqui convidada pelo Daclob. Vim fazer uma participação tendo em vista que a gente escuta muito falar sobre carreiras policiais dentro da faculdade e despertou o interesse de muitos acadêmicos, ainda mais aqueles que estão como calouros na nossa faculdade. Em vista disso, trouxemos hoje a delegada de Polícia Civil, Elaine Cristina. Eu vou ler o currículo dela aqui. É extenso, mas a gente deu uma resumidinha. Ela atuou na DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, na DEFURV, Delegacia especializada na repreensão aos crimes de furtos e roubos de veículos, e desde 2015 está lotada na Delegacia Titular na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande, mais conhecida como DEAN. Além disso, também recebeu a moção de congratulação pelos cumprimentos de mandatos e prisões na Operação Bellatrix, realizada em 2023, onde foram cumpridos 50 mandatos de prisão. Não só isso, como também foi agraciada com a medalha Delegada de Polícia Civil Pedro Antônio Pegolo. Resultado de atos de bravura e relevantes serviços prestados à cidade de Campo Grande. Com vocês, doutora Elaine Cristina Benicasa. Olá, acadêmicos, bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer o convite da Daclob, agradecer a presença aqui do Nathan e da Camille. Realmente é uma satisfação estar aqui falando dessa carreira tão linda, que estou há 15 anos e eu espero poder responder as dúvidas, questionamentos de todos vocês e de todos esses que nos assistem. Muito obrigado, doutora. E eu abro esse podcast com a primeira pergunta. Antes, eu, claro, queria agradecer pela sua presença aqui, em poder compartilhar toda a sua experiência e tudo que você viveu conosco, os acadêmicos que estão muito curiosos e ansiosos para ingressar nessa carreira. E, iniciando nossas perguntas, eu queria perguntar qual foi a trajetória, quais foram os métodos e a estratégia que a senhora adotou para ingressar nesse concurso, E quais foram os motivos que levou a senhora a escolher esse concurso? Então, a história é bem longa, mas vou tentar resumir. Como nós estávamos conversando aqui antes do episódio, fora do ar, eu, a princípio, não gostaria de ser delegado de polícia. Na verdade, esse concurso foi o primeiro concurso que eu fiz. Eu fiz 3 anos, estagiei 3 anos no Ministério Público Estadual, era na esquina de casa, o fórum, para mim era tudo muito cômodo, então era a realidade que eu tinha na época. Estar ali com o promotor, obviamente você acaba querendo ser igual àquela pessoa que você passa, aquele profissional, você admira, aquele profissional com quem você passou 3 anos da sua vida. Então, formando, eu já iniciei os estudos com um cursinho. Na época tínhamos o cursinho do LFG, Luiz Flávio Gomes, não sei se ainda existe, do Marcato, da Amásio, enfim. Fiz todos eles e sempre focando para o Ministério Público. Foram 5 anos de estudo ao total. Então, nesses 5 anos, eu fiz pós-graduações, eu fiz todos esses cursinhos que eu disse, e em nenhum momento eu, mais uma vez, pensei em ser delegado de polícia. Acontece que a carreira, eu costumo dizer, a carreira para você entrar em outra, o concurso público praticamente é uma estrada muito difícil para aqueles que optam, porque nós passamos por várias situações. Então, é a pressão, a nossa própria pressão para que nós possamos logo ingressar no concurso público, a pressão dos familiares, que é algo assim terrível, a pressão dos amigos. Então, frequentemente, você está numa festa familiar, então vem aquela tia bem legal perguntando, ainda está estudando? Então, se acostumem com isso. Ainda. Não passou? Mas como que seu pai ainda te sustenta? Se fosse a minha filha, eu já teria mandado embora de casa. Então, isso é um pedacinho do que vocês vão passar. Obviamente, eu vou falar para vocês que no fim desse arco-íris é um pote de ouro.
mas é muito difícil chegar a esse pó de ouro. Então, assim, eu sempre costumo dizer, eu dei aula na última academia de polícia para ingresso de delegados, que foi em 2022. Eu participei da banca, como também dei aula na academia sobre chefia e liderança. E na aula, eu levei um pacote de presente, então, embrulhado. E é o que eu costumo dizer. Quando você se propõe a estudar para um concurso público, é esse pacote que você está atrás, que você almeja. Quando eu abria o pacote, eu tiro ônus e bônus dentro desse pacote presente. Então, eu tirava o distintivo, que todos vão ter, e isso dá acesso a vários locais. Eu tirava a pistola, que todos aqui vão ter, se Deus quiser, e é o sonho de muitos. Só que eu tirava também responsabilidades, papéis escritos, o ônus e o bônus. Responsabilidades, gestão de pessoas, gestão da unidade policial, amadurecimento. Porque quando se estuda para um concurso público, e aqui eu vou falar a verdade, o que se vende nos cursinhos para concurso público é muito a questão de estabilidade. É muito claro isso. Isso é válido. Muitas pessoas procuram isso. E o concurso público te traz isso, a estabilidade. Mas se você juntar um concurso público que vai te dar estabilidade com o prazer de estar ali, então você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. E é o que eu encontrei hoje. Porém, inicialmente, você pensa... E é o que os cursinhos fazem... você vai conseguir ter uma estabilidade, você vai conseguir viajar para onde você quer, você vai conseguir comprar o que você quer, você vai ter uma vida diferente. Realmente você tem. Mas o serviço público nunca vai te deixar rico. Nunca. Mas uma vida estável, uma independência financeira. E era o que eu gostaria naquela época. Então, o que eu passei a fazer? Resumindo mais uma vez, depois de 5 anos eu namorava, o namoro me atrapalhou muito nos concursos, então no 3º ano desses 5 anos eu terminei, foi quando então eu me lancei de fato aos estudos. Então 2 anos eu estudava loucamente. Durante esses 2 anos aconteceram tudo na minha vida em relação à pressão interna, pressão dos pais. Meus pais assim são a razão de eu estar aqui hoje, porque, assim, olha que engraçado, né? Depois de 15 anos, você passa num caminho tão difícil, que é o concurso público, que só seus pais ali sabem a dificuldade. Porque os próprios parentes deles pressionam, como eu disse, para dar um rumo nessa menina. E eles foram meus patrocínios. E eu vivia numa bolha. E até hoje... Quando eu fui na minha primeira lotação em Corumbá, eles ficaram comigo 3 meses morando. Porque eles sabiam que eu estava querendo sair da bolha e eles queriam dar todo o suporte. Como até hoje eles dão. Meu pai hoje tem 85 anos, minha mãe tem 80. E desde aquela época sempre foram o meu alicerce. E serão de vocês, tenho certeza. Porque é preciso para entrar numa carreira policial. Ainda mais se forem pessoas como eu, que precisava sair da bolha. E meu pai sempre dizia, você vai prestar concurso para a polícia? Saiba que é uma carreira que você vai ver a vida como ela é. E realmente é um choque de realidade. Você conhece o crime de fato como ele é. Você conhece as pessoas envolvidas no crime como elas são. Você tem acesso ao mais bonito do crime, que é o local, que são as pessoas desnudas. Não tem gelzinho, não tem roupinha bonita, na audiência não tem perfume. É aquele local sanguinolento, que geralmente são os locais de feminicídio, que nós atendemos. É algo que choca, são crimes de ódio. São autores ali que demonstram o verdadeiro eu deles ali naquele local. Então, são pessoas totalmente... que compõem realmente o contexto do flagrare, que é o flagrante, que é o crime queimando ali na sua frente. É esse um dos principais prazeres, a meu ver, da carreira. Mas só voltando um pouquinho, foi um caminho muito difícil. 2 anos que eu foquei para o concurso para delegado de polícia.
Não saía, não tinha amigos, era antissocial. Porque se eu saísse, sempre me vinha cobranças, tanto de amigos que tinham a vida evoluindo e a minha parada, como de parentes. Tive vários check-ups por médicos, porque a pressão é grande, é difícil você controlar a parte psicológica, então o corpo acaba sentindo. Várias vezes eu tinha sensações, me dava febre, sem ter... Meu corpo ficava quente, sem ter doença alguma, paralisava de um lado do meu rosto, minha mão tremia, essa parte aqui, numa época que eu estudava bastante, ela formigava. Eu passei por vários médicos e era psicológico, estresse. Então, assim, é todo um cenário muito difícil. E que você tem que pessoas ao redor que te falem e te apoiem. E, no caso, foram meus pais, meu irmão mais velho. Porque você tem que ter a mentalidade. Quando você sai da faculdade, você não tem essa noção que sua vida vai mudar. Que a depender do seu esforço hoje, você vai definir os locais onde você vai frequentar amanhã. Que escola que seus filhos vão estudar. Onde você vai passar as férias. Isso falando um pouquinho da parte da estabilidade da carreira. E hoje, a carreira de delegado aqui no estado, pode falar que dá uma certa estabilidade. Há outras carreiras que a gente tem que falar, obviamente, né? Nós estamos falando aqui da carreira. Então, tem que falar o que atrai muitos, que é a parte de estabilidade financeira. Então, é um concurso que paga bem? Paga-se bem. Ainda mais se você titularizar uma delegacia, ou seja, ser chefe da delegacia. Há outras carreiras que pagam melhor? Há outras carreiras que pagam melhor. Mas hoje, a carreira de delegado está muito procurada também porque ela dá esse retorno financeiro. Mas, além disso, eu não sei se teremos outras perguntas para falar exatamente da carreira. Teremos? Teremos. Então tá, mas foi muito difícil. Eu fui passar com quase 29 anos. Ingressei aqui no estado, então foi o primeiro concurso, porque eu não aguentava mais estudar. Eu não aguentava tanta pressão. Eu tinha uma amiga que o pai era delegado aqui, ela falou, vai lá. Porque para nós, paulistas, Mato Grosso do Sul, era algo assim... Era algo assim, com certeza, 15 anos atrás era roça. Era roça. E as pessoas nos zoavam lá no cursinho. Você vai fazer concurso lá no Pantanal, vai morar com jacaré, essas coisas vocês já devem ter ouvido. Vai prender capivara. Exato. E aí eu fui. E foi o único concurso por conta que eu já não aguentava mais estudar. E eu via que era uma carreira bacana, que estava em crescimento. O estado é pequeno, o estudo você tem que analisar. Não tinha prova oral na minha época. Então eu vou. E fui. E aí foi um dos concursos onde eu maior fiz pontuação. Foi 81 pontos. E a nota de 82, a nota de corte foi 80. Passei com a certeza de que tinha passado, só que o concurso de delegado, geralmente é um curso muito confuso. E no meu caso não foi diferente. Então ele anulou. E eu tive que refazer a prova. Então, literalmente, eu passei 2 vezes no concurso de delegado. E nesse intervalo eu fazia outros concursos de Ministério Público, Defensoria. Fui para a segunda fase, terceira fase dos concursos de Defensoria e Ministério Público em São Paulo. Mas foi aqui que eu acabei concluindo e ficando 6 meses na Academia de Polícia, onde a gente aprende a atirar, a investigar, mas bem por cima. E aí eu fui para minha primeira lotação, que foi para a cidade de Corumbá. Aí depois eu falo mais sobre isso. Obrigado, doutor. Eu imagino essa questão do estudo, que você dizia que tinha todos esses sintomas, essa pressão, porque você enxerga um futuro que só você vê, né? Como você falou ali da caixa, é algo que, querendo ou não, só a pessoa que está estudando ali, ela está enxergando aquilo, né? E ela sabe da pressão que está nas costas dela para chegar até lá, né? Mas essa visão que eu percebo que vocês têm hoje são poucos, né? Tanto que já se estão preparando para isso. Mas a realidade, quando você se debruça mesmo, não é fácil. Porque a concorrência é muito grande, mas o maior concorrente é você. Sim. Então, você estudar um sábado à noite, como se fosse quarta-feira, 3 horas, é você correr na chuva, domingo de manhã, sendo que a maioria não faz isso. Então, você tem que fazer o que a maioria não faz.
porque a concorrência é muito grande. E o pessoal de fora vem demais para Mato Grosso do Sul. Então, se nós, ou vocês, nessa época que vocês estão, não terem essa consciência, vão ser sempre medianos. No meu concurso, 45 passaram. Apenas 9 eram aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Nossa. Caramba. É muito concorrido, muito concorrido. E vem muita gente de fora, Exato, exato. Então tem que ter essa noção, que sempre bom. Tem gente estudando mais do que eu. Isso te leva à loucura, mas faz parte. Quando você tá quase ficando louco, é porque você tá bom para passar. Quando você tá cheio de post-it dentro de casa, é quando você tá bom para passar. Quando você está extremamente antissocial, falando não para tudo, é quando você tá bom para passar. Quando você tá tendo um monte de sintoma, tomando tarja preta, muitos, é quando você tá bom para passar. É tudo questão de escolha, né? Exato. A gente vê que quando você escolhe a carreira de concurso público que ela vai oferecer, seja qual for, seja MP, seja para juiz, qualquer carreira que demande um concurso, que você tem que se preparar em base em um edital, que tem aquele edital, você tem que seguir aquilo, você tem que matar aquele edital. Então, você faz aquela escolha. Tomando aquela escolha, você vai tendo que se abdicar de tudo. Você abdicação. vai fazer todas as abdicações possíveis para chegar naquele momento e conseguir passar naquele concurso. E a sensação de você passar é única. Assim, eu lembro que eu via meu nome no edital, eu chorava, nem uma criança. Porque só você sabe o quanto você sofreu para aquilo. Só você e mais ninguém. Você e Deus. Mais ninguém. Então, assim, Deus é o maior parceiro. Porque quantas vezes, sábado à noite, eu chorava e perguntava para Deus, por que eu não? Por que não chegou a minha vez? Porque eu tô aqui me matando. Fiquei por 1, fiquei por 2. E o ficar por 1, ficar por 2 são meses de estudo. Quem entra no concurso público vai perceber isso. Ah, fiquei por 3, quase. Não. Essas 3 são mais 6 meses que você tem que sentar a bunda na cadeira, como se diz, e tirar essa diferença. Não pode cair, porque se cair, aí você está fora do páreo. Você tem que sempre estar crescendo. Sim. E não adianta você achar, vou passar no segundo, terceiro, quarto concurso. Isso é muito raro. Então, eu devo ter feito mais de 10 concursos em todo o estado, em todo o país. Fui para Rondônia, fui para Paraná. Fiz muito em São Paulo. Você tem que sempre ter uma meta e ir crescendo dentro desse estudo. Então, a palavra, sim, realmente é abdicação. Uns passam mais cedo, outros demoram muito para passar. Porque focam em muitas coisas, porque não sabe, talvez, um jeito certo de estudar. Né? Meu irmão, certa vez, ele estudava para concurso público, para magistratura, mas ele queria exaurir os livros. Na época era livro, agora não é mais livro. Então tinha um direito administrativo, ele queria ficar 3 meses estudando aquele livro de direito administrativo. Não dá. Então, se você pegar e fazer um cursinho, um caderno bom e ficar repetidamente em cima desse caderno, você vai passar. Tenha certeza que você vai passar, porque não foge muito daquilo. Você pega os concursos de delegado, tem coisas que não vai cair. Então, processo civil, pelo menos aqui, você nunca vai ver processo civil. Civil, uma coisa ou outra. Parte geral, talvez. Mas você nunca... Você tem a inteligência no estudo. Você nunca vai ver uma questão de sucessões para delegado. Né? Então, assim, mais a parte geral de civil, enfim, processo civil não vai ter, direito comercial não vai ter. Então, vamos focar... Tem que ter inteligência no estudo. Então, vamos focar no penal, no processo penal. Você tem que destruir nessas 2 matérias para delegado. E como funciona essa primeira fase para quem é acadêmico? A gente às vezes não entende muito bem. Primeiramente, sai um edital. Você estuda o edital para fazer a prova teórica. Aí você vai fazer aquela prova. E qual que é a próxima fase? Como funcionam as fases? São 4 fases, né? Quais os requisitos que a senhora tem que ter para conseguir passar nessas fases? Como que funciona? Então, a primeira é a inscrição, que basta, a princípio aqui, vamos falar aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Então, assim, abre-se o edital, você precisa ser bacharel em Direito. No último concurso não se exigiu, teve uma época que se exigia inscrição na OAB ou atividade jurídica. No último concurso não se exigiu nada disso.
Tanto que tivemos pessoas recém-formadas e outras, inclusive, que não estavam formadas e conseguiram ingressar mediante mandado de segurança. Então, não teve nenhuma exigência dessa, apenas bacharel em Direito. Aí nós temos uma primeira fase objetiva, o famoso teste de 100 questões. Você passando por essa fase, tem uma fase dissertativa, uma peça, uma dissertação e outras questões sobre, geralmente, essas matérias de penal, processo penal, administrativo, constitucional e civil. Medicina legal também. Tem uma de cada? Ou Não, é geral? Depende do concurso. Então, a comissão do concurso vai definir. Entendi. Se vai ser uma de penal, uma de processo penal. A comissão está sendo formada agora, inclusive esse mês, para o próximo concurso de investigador escrivão que nós teremos, né? E logo em seguida de delegado. Então, a depender dessa comissão, vai ser a quantidade de questões da prova da segunda fase, que é a dissertativa, que é a escrita. Então, nós tivemos uma primeira fase objetiva, uma segunda fase escrita, depois temos uma fase de títulos, que muitos já são policiais, dão aula, são mestres, alguns. Então, a fase de títulos, onde são apresentados e você já pontua à frente de muitos. O TAF, que é a prova física, que diferencia totalmente de qualquer outra carreira jurídica, dessas grandes carreiras jurídicas. Acho que apenas de delegado tem o TAF, que é a prova física que consiste basicamente em corrida, salto em distância, salto em altura e barra. Então, já treinem, caso aqueles que têm interesse. Eu, particularmente, nunca havia corrido. Então, também tem essa questão que agravou, porque eu tinha que estudar, dar a qualidade do estudo. E uma pessoa que nunca correu na vida, correr, sabendo que a prova vai ser, com certeza, ao meio-dia. Não tenha dúvida. Então, eu treinava todo domingo. Eu ia à igreja, voltava, almoçava bem de leve e corria domingo 1h da tarde. Numa pista que tinha próximo de casa. E foi a época que eu fiquei magricela. Sequei de um tanto, porque eu vi a necessidade, assim. É quando eu já estava na última fase aqui para a prova. Então, eu olhava... É algo assim, na minha cabeça. Eu sei que é meio doido, mas... Eu olhava a pista, assim, e via ali no fundo o salário. Eu vi o salário de delegado, que me motivava. Na época, eram 8 mil reais. Bruto. Caramba. Que hoje vai dar o quê? 5. Para ver como teve um upgrade. Mas para você, que é dependente dos pais... Já é o salário. O salário. Eu advogava para fazer os 3 anos de atividade jurídica. Só que eu só queria atividade jurídica. O valor que recebia ficava com o advogado que me ajudava na época. Então, naquela fase que eu estava quase ingressando para delegado e eu precisava treinar para o TAF, eu ia. Então, assim, a motivação é algo que vem dentro de você e é muito da sua mente. Quanto mais você querer, mais você vai ter força para conseguir treinar, para conseguir estudar. Porque é muito importante. Você precisa se visualizar no cargo. Você precisa se visualizar na cadeira, na roupa, atirando, indo para a rua, delegando, que é a nossa função, né? Delegados, a gente delega, gerenciando uma unidade. A carreira de delegado deve ser a mais complexa, porque ela junta muitas ações. Você tem uma equipe que você precisa ser líder, não apenas chefe. E líder é para poucos. Então, você precisa liderar para que a equipe possa te respeitar e fazer as coisas conforme lhes são ditas. Porque senão você vai ter dificuldades. Porque imagina eu, mulher... Entrei, mulher nova, com uma carinha, se vocês virem minha foto, de medo, numa delegacia, da maioria homens. Não respeitam. Te testam a todo momento. Por isso que muitas vezes você se amolda ao cargo. Então você acaba tendo uma postura um pouco mais séria, mais rígida, porque é necessário.
E às vezes até meu esposo fala em casa, até hoje, ele fala, calma aí, você não tá na tua delegacia. Fala abaixo. Você não tá falando com os presos. Porque você não está falando com os seus presos. Porque é algo que você acaba tendo que assumir para poder gerir pessoas, gerenciar uma unidade. E acaba sendo parte da sua personalidade. Doutora, obrigado pela resposta. E fazendo uma linha do tempo, né? Conversamos um pouco sobre a sua trajetória, suas estratégias, como foi para você entrar no concurso. Você falou um pouco agora sobre as fases, né? E agora entra na seguinte questão. Após a posse, né? Após você tomar posse ali do cargo, que você assume como delegada, como funciona a distribuição nas delegacias respectivas do Estado e como funciona também para aqueles futuros delegados que queiram ser operacional e entrar numa especializada? Como que ele pode estar indo para essa especializada? Quais são os requisitos, o tempo e tudo que precisa? Só concluindo outra resposta, Natan, também tem a fase oral, que são as provas orais, sim, onde você é arguido por uma banca de todas as matérias que eu já disse. Essa aí terminando todas as fases. Certo. Bom, logo que você ingressa, diferentemente como é São Paulo, porque eu sou de São Paulo, os recém que ingressam na carreira são lançados, vamos dizer, ao interior. A quantidade de vagas é quase que 100% destinadas ao interior. Nesse último concurso, 2 delegadas ficaram na capital e ficaram comigo na Delegacia da Mulher, porque a demanda é muito grande. Então essas foram as duas primeiras do concurso, que tiveram o privilégio de ficar na capital por conta de toda a estrutura que a capital proporciona, e a maioria de fora. E como eu, sentem essa diferenciação quando vai para o interior do estado do Mato Grosso do Sul. Então eu digo que foi um privilégio. Então a maioria dos cargos são no interior. Você, logo depois que se encerra a academia de polícia, é chamado todos aqueles da academia para escolher de acordo com as vagas que estão abertas. Então é uma listagem com, por exemplo, 3 vagas em Corumbá, 4 vagas em Dourados, 5 vagas em Três Lagoas, ou direcionado às vagas das DANs, que são as delegacias das mulheres no interior. E vão escolhendo conforme a classificação final na academia de polícia, que é a academia de polícia que nós fazemos depois que ingressamos, em torno de 3 a 6 meses aqui na capital, aprendendo a investigar, a atirar, e conta-se pontos dentro dessa academia, onde ao final teremos uma lista e os primeiros terão a oportunidade de escolher os melhores lugares. Você então é enviado para o interior. Eu digo que essa academia, ela te dá muito pouco para você ter condições de ser, permita-me dizer, é meio feio dizer, mas é como se nós fôssemos vomitados para assumir as delegacias. Porque parece que é pouco tempo, né? Também. Totalmente. 3, você 6 aprende meses. a tirar. Entendi. Aprende a tirar. Por incrível que pareça, aprende mais do penal, processo penal, que todo mundo já está dando aula sobre isso. Só que a prática é quando você é lançado à unidade. Quando você recebe a unidade, você vê que tem policiais que são pessoas profissionais que não são fáceis de lidar. Justamente porque essas pessoas, esses delegados que chegam, são delegados novos, meninas novas, sem nenhuma experiência. É um ambiente ainda muito machista, e que você tem que acabar conquistando as pessoas e fazendo o seu trabalho e adquirindo respeito. E isso é um passo a passo. Isso é lindo de ver quando você olha para trás e vê como você conseguiu fazer isso dentro de um ambiente tão difícil como é um ambiente policial. As delegacias especializadas são as delegacias que se concentram na capital, como a DEAN, a DERF, que é de furto, Delegacia Especializada de Furtos, o Garras, a DENAR, Delegacia Especializada de Narcotráficos. O GOI, né? Também. O GOI não é uma delegacia especializada. Ele é um grupo que auxilia na investigação aqui na capital de locais de crime. Entendi.
Como nós podemos ir para essas delegacias? Primeiro, você é encaminhado, na sua grande maioria, você vai para o interior. É difícil você ficar de cara numa delegacia especializada. Pessoa que acabou de ingressar na carreira. Então, ela vai para o interior, paga-se aí um tempo no interior e depois de algum tempo, depois de ter um outro concurso de remoção, ou seja, um outro concurso de ingresso de outros profissionais, você tem a possibilidade de solicitar essa remoção para a capital. Se você deseja, por exemplo, trabalhar num Garras, numa delegacia como Garras, você precisa ter um treinamento específico para isso. Eles têm um curso chamado de COP. Curso de Operações Policiais. Né? Que é muito puxado. Então, poucos acabam ingressando. Mas, assim, são semi-heróis aqueles, porque realmente é um curso bastante rígido. E ele requer muito controle, principalmente psicológico. A gente acompanha e a gente percebe realmente a dificuldade de se passar nesses cursos. Mas como o do BOP, né? É o curso que você tem, você está atuando como delegado, aí você faz esse curso para conseguir entrar nessa especializada. Exato. E é a única, no caso Garras, é uma delegacia, né? É uma delegacia. O Garras é a única delegacia aqui do estado que tem esse curso operacional para poder fazer parte ou tem outra? Sim. O Garras eles, na verdade, eles escolhem que eles querem trabalhar com eles. Entendi. Então, geralmente são pessoas com perfil operacional. Entendi. E essas outras especializadas, como funciona para a senhora entrar nelas? Por exemplo, se você quer entrar na DPCA, se quer entrar na DEAN, como funciona esse deslocamento de delegados entre delegacias? Óbvio que se tem sempre a necessidade de se analisar o perfil. Né? Por exemplo, uma DPCA, que é uma delegacia onde cuida de estupros de menores, muitas pessoas falam, eu nunca vou conseguir trabalhar lá. Porque é uma delegacia pesada. Onde você vê crianças mesmo, 6, 7, 8 anos, sendo estupradas todo dia. Então, uma história mais violenta que a outra. Então, você precisa ter um equilíbrio, um perfil. Entendi. Mas não há prova para isso. Vocês fazem uma solicitação, então? Eu quero entrar na DEAN, então eu vou fazer uma solicitação, vou fazer um ofício para ser removido para a DEAN, no caso? Não, na verdade, a chefia, que são os departamentos, a DEAN faz parte do DPE. Todas as especializadas fazem parte do DPE, que é o Departamento de Polícia Especializada. Então, os chefes, na necessidade, ele vai te deslocar. Se somos mulheres, com certeza vão pensar no nosso nome para ir para uma delegacia da mulher. Tem preferência, tanto que lá nós somos em 11 delegadas. Entendi. Então, é difícil ir um homem para lá. Nada impede, mas é difícil. Então, se você é mulher, tem grande chance de você, algum dia da sua vida, lembrarem de você para você assumir uma delegacia da mulher. Agora, a DERF, DENAR, não tem nenhum requisito para que você vá trabalhar lá. Talvez a única exclusiva vontade de você querer ir para aquele local. DENAR, ou ter algum curso diferenciado de investigação de narcotráfico, de inteligência. Então, isso muito se fala dentro da corporação, da instituição. E muito se fala, por exemplo, o Natan gosta. Ele está fazendo cursos para isso. Então, se conversa e acabam te fazendo um convite. Então, assim, vai muito disso. Doutora, e existem grupos especiais dentro da DEAN? Existe alguma subdivisão dentro da DEAN? Como que funciona, no caso, da delegacia da senhora que faz parte? A DEAN, ela é Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Sim. Ela está dentro hoje da Casa da Mulher Brasileira, mas ela é uma delegacia da Polícia Civil. Então, nós ali é uma delegacia de maior demanda do Estado, com mais de 8 mil boletins ano. E temos ali mais de 55 policiais, entre homens e mulheres. É um fluxo muito grande. Nós só temos um setor especializado atualmente, que eu criei ano passado, que é o CEFEM, que é o setor especializado de investigação de crimes sexuais e feminicídios, para que houvesse essa padronização e otimização na investigação, focado e centralizado num único setor. E, a meu ver, é o setor mais realmente atraente, assim, de se acompanhar. Os casos mais emblemáticos estão ali. São casos extremamente delicados de crimes sexuais.
e feminicídios, que necessita de um grupo realmente preparado e focado para a sua elucidação. Então, o único setor ali dentro da DEAN é esse CEFEM. Os demais são cartórios normais que tocam crimes mais comuns, como lesão, vias de fato, ameaça, perseguição. São 3 cartórios. E temos um plantão 24 horas, formado por 5 delegadas, com os investigadores e escrivães. Também temos situações de ações preventivas que a DEAN faz, porque é uma delegacia social, mais do que nenhuma outra. É uma delegacia que precisa prestar seu apoio operacional. Nós vamos para a rua, cumprimos mandados de prisão, vamos ter o Agosto Lilás, famoso Agosto Lilás, onde as ações são intensificadas com operações, com palestras, com blitz, com ações junto à população indígena. E como estou dizendo, também tem essa ação social de prevenção da violência contra a mulher. A única delegacia que possui esses 2 vieses, essas 2 frentes, é a DEAN e a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, onde precisamos, e essa é uma dificuldade, ao mesmo tempo, investigar e apurar e dar essa resposta para a sociedade com os autores presos, mas também acolher, né? A palavra do momento, acolhimento à mulher, humanizar o atendimento. Então, eu sempre falo, olha a dificuldade do policial que fica 6 meses numa academia de polícia, aprendendo a investigar, a atirar, a muitas vezes ser truculento, e, de repente, você precisa, numa delegacia, abraçar, ouvir, entender, acolher. É muito difícil. Então, é uma mudança de paradigma que a DEAN tem feito com capacitações. E eu creio que tem trazido uma resposta bacana, porque nós percebemos esse feedback da sociedade. Falou sobre a atuação do delegado. A rotina do delegado, como funciona? Ele participa das diligências externas? Ele vai para a rua ou ele só delega? Como funciona a atuação do delegado na civil? Olha, essa para mim é a grande maravilha da profissão. Então, nenhuma outra profissão, eu te garanto, que vai ter tanta emoção e falta de rotina, se vocês gostarem, com a profissão de delegado e delegada. É algo assim que sai da normalidade, porque são histórias de vida dos policiais, o atendimento ao público. Você consegue, a gente brinca muito isso com as delegadas lá na DEAN. Eu consigo, na parte da manhã, estar como eu estou, andando de salto, embelezado, cabelo pronto, maquiada e unha feita. E à tarde, eu estou dentro de uma viatura, com coturno, com a pistola na cintura, chutando porta. Isso, pra mim, não tem preço. Não é? E a senhora que monta isso, por exemplo, se você quiser chegar aparecendo na operação com ele chutando porta, você pode ir. O boss. Você é o chefe. Acontece que, ultimamente, a gente tinha muita demanda. Então, os delegados precisam dar conta, porque você gerencia cartórios, você gerencia papel. Você quem baixa uma portaria, você quem decide o que se faz dentro do inquérito policial e relata. Então, você precisa ter capacidade intelectual para isso, por isso tanto estudo. Você precisa resumir dentro do inquérito policial todos esses anos que vocês estão estudando, com teorias, o porquê disso, porquê daquilo. Mas também você precisa ser líder, chefiar uma delegacia e falar, o SIG geralmente o setor de investigação. Vamos comigo, tal endereço, para prender fulano. Uhum. Você consegue fechar a porta do seu escritório e ir lá. Muitos, inclusive no interior, vão dirigindo a viatura. Ou é natural e até obrigatório, vamos dizer, como chefe da unidade, você dirige a viatura ou você vai ao lado do motorista, liderando, chefiando. É muito comum isso. Inclusive montando a operação, com certeza, faz parte da função. A operação vai acontecer. Exato. Entendi. Nós temos uma operação que faremos em agosto, só não vou dizer o dia, para não... Claro, né? De vários mandados de prisões. Então, a gente divide os mandados, nós fazemos o levantamento de mandados. São autores que bateram em mulheres, que xingaram, que agrediram de alguma forma, estupraram. Uhum. E que estão com mandados em aberto, mas que a polícia ainda não encontrou porque eles estão na rua, são muitos. Uhum. Então, a gente faz o levantamento. A equipe de investigação
Ele vai à rua para ver exatamente onde se encontram essas pessoas. Levantamento, eu digo endereço, onde é o local de trabalho. Nos reunimos, estou assim, falando bem básico. Nos reunimos, eu divido os mandados por equipes, faço 5 equipes, cada equipe responsável com um delegado que responde pelo ônus e pelo bônus. Depois eu conto aqui uma história até engraçada. E no dia da operação, nós chamamos os presos, os futuros presos autores, de alvos. Nós nos reunimos 4 horas da manhã na delegacia, divide-se os mandados e nós saímos então para cumprimento com várias viaturas. Então, quem puder acompanhar a nossa rede social, sempre eu gosto muito de estar proporcionando redes, reels, vídeos na nossa rede a respeito tanto do nosso trabalho de prevenção, mas também das operações. Então, agosto vai estar bem movimentado. E a gente joga vídeos de todas as operações para o pessoal ter noção do que é o trabalho dentro de uma DEAN. Não é só acolhimento, mas também situações operacionais. Então, para mim, não há profissão melhor do que a nossa, porque a depender da sua vontade, você faz o que você quer no seu dia. E na DEAN, muito mais, porque a DEAN é uma delegacia que você tem acesso a todo tipo de pessoa. Então, a Letícia, por exemplo, que está aqui comigo, que é uma estagiária acompanhando, ela já percebe que não tem rotina. E ali você, em um momento, você está falando com uma vítima extremamente fragilizada, que foi estuprada, e você precisa estar ali ouvindo e dando toda a atenção. Ao mesmo tempo, você está num evento de extrema importância do governo de estado para fazer uma entrega. Em seguida, você está participando de um podcast, dando entrevista para uma TV Morena, e depois tendo que relatar um inquérito. Então, é muito dinâmico. E é muito atraente isso. Todos os delegados comentam exatamente isso. De manhã estamos de salto, à tarde nós estamos de coturno. Isso não tem preço. Para mim, eu fui uma criança sempre muito moleca. Então, não sei se vocês lembram daquele meme que tem várias menininhas no balé e tem uma assim pendurada. Essa era eu. Sempre fui eu. Então, assim, você tem que ter essa sensação de querer o dinamismo, de ser um pouquinho para frente, de querer tá na rua, de querer estar naquele meio diferente, que o meio policial é um meio diferente. É o cotidiano das pessoas. São problemas. Nunca vai ter coisa boa para você resolver. As pessoas não estão na delegacia trazendo elogios, raros momentos, mas sim problemas da vida delas. Então, hospital e delegacia são piores lugares. Os piores lugares para se trabalhar, vamos dizer assim, porque você sempre vai estar absorvendo os problemas dos outros. Mas, por outro lado, você resolvê-los, você elucidar um crime com todos os mecanismos de investigação que você tem hoje, muitas vezes você fala, mas como é que encontrou aquela pessoa? Então, assim, você vai aprender isso. Nós temos técnicas de investigação, de inteligência, de localização. Não posso nem aqui estar abrindo, mas assim, é algo que já na academia de polícia você fica maravilhado. Nossa, que bacana. Como a gente costuma dizer, informação é poder. Então, você ter qualquer tipo de informação, tanto essa informação digital que nós temos hoje, mas também a informação de rua. A linha é muito tênue das pessoas que estão na rua, porque você tem que ter contato com as pessoas que possuem informação. E muitas vezes as pessoas que possuem informação não são pessoas do bem. Então, isso é muito, vamos dizer que na linguagem é muito louco tudo isso, assim, né? Para você absorver e saber trabalhar sempre dentro da legalidade, com todos esses mecanismos e essas possibilidades, sabendo que você tem que estar ali na rua, junto com a bandidagem, para poder, muitas vezes, derrubar os crimes. Mas, assim, voltando, é uma profissão sem nenhuma rotina, que você consegue estar no ar-condicionado, relatando, e em seguida você consegue estar na rua, chutando porta, correndo atrás de bandido e levando para a delegacia. Certo. E, doutora,
Partindo agora um pouco para o encerramento, nós vamos trazer algumas perguntas dos universitários, que nós questionamos eles nas redes sociais a respeito do tema, quais seriam as dúvidas, etc. E eles mandaram algumas perguntas. Algumas a senhora já respondeu e outras acho que daria para a gente entrar de maneira mais profunda nessas perguntas. E por fim, se a senhora quiser contar, que nem a história que você falou, algo do tipo, sinta-se à vontade. Bom, a primeira pergunta foi: precisa cumprir 3 anos de prática jurídica? Né? Daí, como que funciona para contabilizar essa prática jurídica, principalmente para advogado? Porque eu sei que muitos delegados eles saem ali da advocacia ou só às vezes entram na advocacia para conseguir a prática jurídica. Né? Eu mesma sempre tive em mente essa questão dos 3 anos de atividade jurídica e para tanto eu advogava. Então eu tive, se não me engano, 5 anos de atividade jurídica advogando. Eu acho que ainda permanece exigência do CNJ, que são 5 processos. Você precisa atuar ativamente no ano. Então, você pode ter esses 3 anos como advogado, dando aula. Porque, como eu disse, você chega num patamar de conhecimento que é natural você dar aula de todas as matérias. Então, eu dava aula para graduação. Eu dava aula para carreiras preparatórias para a OAB. Então, eu também acabei contando atividade jurídica. Então, com o próprio curso de policial, concurso de policial, de investigador, também conta, de escrevente judiciário, analista. Mas eu vejo que, como eu vi esses dias, os concursos para delegado de polícia, eles costumam ser concursos enrolados, assim, que custam para se encerrar. Então, apesar de se exigir 3 anos de atividade jurídica na maioria dos concursos, e eu creio que esse que vai sair no Mato Grosso do Sul vai exigir, não desanimem, principalmente aqueles que estão no último ano. Justamente porque é um concurso que tende a ser um concurso extenso, por conta de vários recursos que são interpostos. Então, se, porventura, alguém que se encontra no último ano já tenta passar primeiramente na OAB, tira a carteirinha, como eu fiz, até uma forma de segurança que eu pensava, vai que eu não consigo passar no concurso, então eu vou advogar. Eu pensava isso para mim. Então eu passei primeiramente na OAB e fazia tocava algumas ações e conseguia a prática jurídica sim. Como também essa questão de dar aula. Eu acho que muitos concursos, hoje em dia, tem muitos cursinhos abertos que dão essa possibilidade. Chega ali no proprietário e fala: olha, eu tenho conhecimento suficiente, me paga um salário mínimo que seja, eu só quero a prática jurídica, só quero atividade jurídica. E você vai conseguir, piscando os olhos, já foram 3 anos. Eu acho muito mais fácil esse caminho do que, por exemplo, você estudar para um concurso para ter esses 3 anos. Como ser um analista de um TJ, analista de um TRF. Tenta dar uma aula num cursinho preparatório, um cursinho preparatório para investigador, para escrivão. Faz esse contato, porque eu acho que é o caminho mais fácil. Mas eu creio que esse próximo concurso para delegado terá a exigência de 3 anos de atividade jurídica. Até porque, como eu comentava com vocês, estão ingressando muitos concurseiros de baixa idade, sem nenhuma experiência. E sempre foi uma celeuma isso no mundo jurídico, né? Pessoas ingressando, muito jovens, e algumas profissões não tendo amadurecimento suficiente. A carreira policial é uma delas, porque você muda totalmente, você vira a chavinha da sua vida e você vê um mundo totalmente desconhecido, que você muitas vezes não era comum para você. Então há um abalo, uma colisão, um abalo psicológico para você poder saber lidar. E obviamente, é natural imaginar que quanto mais idade você tem, maior a facilidade de lidar com esses problemas. Não é uma regra, mas imagina que sim, de lidar com esses problemas que possam vir da profissão. Pegando o gancho da sua última fala, tem uma pergunta que é interessante. Como que a senhora superou o medo do começo da carreira? Eles questionaram esse primeiro momento, essa primeira fase. Como que foi esse medo? Como você passou por isso? Eu acho que a existência da academia de polícia é de extrema importância, porque ele te prepara para isso. Ele traz a importância da sua função.
ele traz, e deve ser assim por muitos professores, que sua vida vai mudar a partir daquele momento. Sua vida vai mudar a partir daquele momento. O modo como você se porta, o modo com quem você conversa, o modo como você senta, muitas vezes, num restaurante. O modo como você entra nos locais, onde você observa as pessoas, em quem você confia. Então, é uma mudança gradativa. Obviamente, quando eu fui para Corumbá, que é uma cidade nada difícil, tem muita dificuldade. E ali você atende muito local de crime da rodovia. Os piores locais de crime são os de morte violenta, de colisão de carros. E eu até hoje, acho que por Deus, eu nunca passei mal em nenhum local. Para mim era tão natural que eu acho que a minha mente foi sendo preparada. Por isso da importância da academia de polícia. Por isso que a academia de polícia muitas vezes é muito rígida. E os alunos reclamam que é de segunda a domingo, é de manhã à tarde à noite. Os alunos ficam com fome, não dormem. Há ações bastante operacionais no mato. E eles pegam muito no pé. São ações bastante rígidas, justamente para te fortalecer, porque todo mundo sabe que sua vida vai mudar daqui para frente. Você tem que forjar toda uma mente que até então era só livro. Então, para mim, foi muito gradativo, a ponto de eu não ter problemas nos atendimentos dos locais, mas mais sim com as questões internas dentro da delegacia, de você obter o respeito, de você ser mulher, de você ser mais nova, de os investigadores estarem frequentemente testando, muitas vezes sabem a resposta, mas querem ouvir de você. Então, assim, é muito difícil. Mas a academia, ela te prepara. E a sua mente é importante. Nós não estamos... A carreira de policial, às vezes, traz uma imagem de que é só... como eu posso dizer? Só ação, cada vez mais por conta das mídias sociais, né? São delegatas, né? Totalmente equipadas, com salto alto. E que, apesar de ser hoje eu estar assim, com pistola... Glamourizar demais a profissão. Verdade. Não podemos glamourizar. Tem seus momentos de glamour? Tem. Mas ela não... Não é só isso. Não é só isso. Não retrata. Então tem que ter essa consciência para você não ter essa frustração depois do ingresso. Certo. Obrigado, doutor. E para a gente encerrar, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira... Qual que é a melhor parte de exercer essa profissão e qual conselho a senhora deixaria para as pessoas que têm interesse em fazer esse concurso e virarem delegados, se tornarem delegados um dia? A melhor parte, acho que eu já citei aqui, né? Você não ter a rotina de muitas outras profissões. De você ter que ter o controle da delegacia. Para muitos isso é difícil, mas a experiência vai te fazendo, vai te forjando a você ser líder. E é muito bom você ter equipe na sua mão. É muito bom você ter equipe com você. O mais difícil é a gestão de pessoas. Mas quando você tem essas pessoas nas mãos, os resultados, a entrega é muito grande. E você poder ter essa gama de ações num dia, para mim é muito maravilhoso. Você poder ajudar na investigação. Você poder ouvir um brigado da família que você acabou de desvendar um crime. De você poder trazer um corpo que estava sumido, desaparecido, de você poder ajudar num futuro tribunal do júri, vendo a condenação das pessoas, porque cabe ao delegado juntar as provas e fazer um inquérito policial robusto de provas para que o Ministério Público tenha ali condições de chegar a uma condenação justa. Cabe ao delegado de polícia de ter esse dinamismo num dia só. Hoje eu estou aqui com vocês, daqui a pouco estou no UEMS para ver uma conferência que nós vamos fazer em agosto. Até comentei com o pessoal sobre a participação de vocês. Eu quero vocês lá da UCDB, uma conferência, depois eu digo, de enfrentamento à violência de gênero, com vários palestrantes bacanas que nós vamos ter. A DEAN que está realizando. Em seguida eu tenho uma reunião com a equipe da delegacia, tenho uma operação para organizar. Então isso para mim não tem preço. Então, essa gama de ações, esse dinamismo diário é realmente o que me atrai.
A outra pergunta? E qual conselho a senhora deixaria para essas pessoas que desejam entrar? Olha, estudem como se um sábado à noite fosse uma quarta-feira às 3h da tarde. Estudem, porque vale muito a pena. É muito prazeroso você fazer parte de uma carreira onde você pode ajudar as pessoas e, ao mesmo tempo, você sentir prazer nisso. Né? E ser delegado é isso. Se você tem já um prazer em atirar, em investigar, você tem contato com provas, com pessoas que só você vai ter. Mais ninguém. Isso, para mim, é único. Então, eu digo assim, não é fácil ingressar, como nenhuma carreira jurídica, porque ela te traz vários benefícios, vários bônus. Mas depois do ingresso, como eu já disse, há sim um pote de ouro no fim desse arco-íris. Então, estudem, não desistem, não desistam, porque quando você desiste, são várias pessoas que estão passando na sua frente. É uma fila o concurso público. Para uns são 2, 3 anos, para outros muito mais do que isso. Mas vale a pena. Eu estou aqui, tenho 15 anos de polícia, contei rapidamente toda aqui minha trajetória, e não era a minha vontade inicial, mas hoje é minha paixão. Então, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que convivem comigo sabem disso. Você vai ter estabilidade, você vai poder viajar, você vai poder comer onde você quiser, enfim. A gente precisa falar, porque isso realmente atrai muita atenção daqueles que estudam para concurso, mas também você tem muita entrega. Eu costumo dizer que, como delegado de polícia, você é um agente transformador social. A sua opinião vale muito. As pessoas prestam atenção na sua opinião, porque a sua opinião é algo que vai somar junto a toda uma sociedade. Você faz parte da condenação da vida das pessoas, da transformação. E isso é para poucos. E a gente precisa estar preparado para isso quando a gente entra para cargos como de delegado de polícia. Não é simplesmente uma investigação. Então, você precisa estar sempre antenado em tudo. Você precisa dar opiniões de tudo que acontece. Você faz parte, sim, da transformação das coisas, da transformação social. Isso, para mim, é único. Com certeza. E a senhora gostaria de contar alguma história antes da gente encerrar? Tem várias, mas são situações que às vezes eu não posso expor, né? Mas tem muitas questões de prisões, investigações. Eu lembrei de uma história, mas eu acho que eu não posso expor. Eu falo nos bastidores. Mas as investigações, nós temos várias investigações em curso de feminicídios extremamente importantes. Feminicídio é uma causa nossa, tem crescido aqui na nossa cidade. É um crime de ódio. Quando você vai num local, são 20, 30 facadas. Nossa. Eu até costumo dizer, o rolo de câmera do meu celular com as delegadas são fotos. A gente está organizando o encontro. Tem uma delegada, inclusive, que ela está responsável pela decoração. E é até engraçado, porque eu começo a rolar nossa conversa, são fotos da decoração e locais de crime. Então, assim, como é essa dualidade, né, de ações que a gente faz? Então, assim, são várias histórias. Tanto histórias tristes, mas também histórias engraçadas. Mas que talvez, eu acho que eu vou me limitar aqui para não expor ninguém. Com toda certeza. Bom, muito obrigado pela presença da senhora aqui no podcast. Foi muito bom ter essa conversa e principalmente poder contar para todos os acadêmicos um pouco dessa profissão que é muito linda e admirável o trabalho que vocês prestam. Eu agradeço em nome do DACLOB e de toda a população daqui pelo serviço que vocês prestam e principalmente contra a violência doméstica, contra esses agressores que fazem algo tão brutal com vítimas e com pessoas que estão numa posição de vulnerabilidade. Então, muito obrigado por todos os serviços prestados e muito obrigado por comparecer aqui, disponibilizar um pouco do seu tempo e poder estar aqui conversando com a gente. Eu agradeço também porque a gente vê na academia professores que são, às vezes, advogados, professores que são até promotor também tem, mas só que a gente não tem um delegado como professor. E eu
particularmente, sempre senti essa falta de ter uma conversa com o delegado, ver como que ele atua, como que funciona. E assim, eu tô pulando por dentro aqui, eu não sei nem explicar, mas muito obrigada mesmo pela oportunidade da Clube e por estar aqui com a senhora. Eu acho que foi de grande valia para quem vai escutar isso aqui depois. Vai ser excelente para quem está nesse caminho e para quem quer esse caminho. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Camille, Natan, da Clube. Eu acho que é muito pouco tempo. Então, às vezes, eu me embanando, porque eu quero falar tanta coisa, porque é tanta coisa, tanto pós o ingresso como antes. Talvez num próximo episódio. Fico feliz com suas palavras, com as palavras do Natan também, porque realmente isso nos motiva. Alguns delegados falam realmente da importância de estarmos nas faculdades para trazer essa nossa realidade, né? Olha, não temos nenhum professor delegado e tantas pessoas querendo ser delegados, né? Então, nós temos que também ter essa atenção de estarmos nesses ambientes. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu sou uma pessoa bastante efusiva e gosto desse feedback, que me faz ficar muito mais feliz por estar aqui, pelo convite, agradeço mais uma vez. E de poder retornar em outras vezes. E poder ajudá-los. Então, assim, eu gosto muito de direcionar jovens como vocês, porque eu me vejo muito há 15 anos atrás. Então, eu faço isso com prazer. Então, se vocês quiserem comparecer ali na delegacia, conversar, como eu fiz com a Letícia, tem uma outra colega que também sonha em ser delegada, ela está agora em Dourados. E nas férias também vai lá na delegacia, vai sentir o clima, vai ver como é que é. Então, assim, todos estão convidados, eu tenho prazer e vou recebê-los com muita alegria. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Esse foi o último episódio do podcast Férias com Da Clube.